muito doloridas, ela está muito cansada. E o lipedema, ele é maior do que isso. Na verdade, o lipedema, ele pode atingir outros órgãos, ele pode atingir outras coisas. Sim, a mulher que tem lipedema, normalmente, ela tem problemas tireoidianos. Por quê? Porque essa inflamação ataca a nossa tireoide. Essa mulher tem uma desbiose, que é um desequilíbrio das bactérias intestinais. Então, ela tem um desconforto gástrico, ela sente dores, ela tem desconforto, a barriga fica inchada, fica doída. Ela tem um monte de coisa. Então, é uma doença, não é só a estética, é muito mais. E quando a gente trata, ela consegue melhorar de todos esses sintomas. Então, tem que ser tratado, o lipedema tem que ser tratado como uma doença, ele tem que ser levado a sério. Infelizmente demorou-se muito, mas graças a Deus hoje a gente tem um CID para a doença, e aí assim a gente pode exigir que o governo, que os convênios médicos nos auxiliem no tratamento, que é muito complexo. E você mesmo comentou que esse CID é bem recente, né? Exatamente, só em 2023 a gente passou a ter uma classificação internacional para a doença. E o lipedema, ele tem um tratamento que é multiprofissional, não é só o nutricionista, mas eu estou falando de um médico vascular, porque normalmente essa mulher, ela pode ter um comprometimento das varizes, um retorno venoso mais difícil, também um retorno do sistema linfático muito difícil, muito comprometido, por isso que ela acumula tantos líquidos. Essa mulher, então ela precisa do médico vascular, essa mulher, ela pode precisar de um fisioterapeuta para fazer drenagem, para aliviar esse inchaço, ela precisa de um educador físico para acompanhar, fazer os exercícios físicos adequados, porque essa mulher, ela não consegue fazer os mesmos exercícios que uma outra mulher que não tem lipedema. Ela precisa que o treinamento dela seja direcionado para que ela consiga evoluir e não piorar aquele processo inflamatório, né? Precisa do nutricionista acompanhando a dieta, talvez em alguns casos ela vai precisar de um processo cirúrgico também, dependendo do grau que a doença já atingiu. Então são muitos profissionais, um psicólogo, porque a parte mental dessa mulher, muitas vezes, está comprometido, porque é uma vida inteira de insatisfação, de se olhar no espelho. Parecer que você nunca consegue. Exatamente, se achar impotente, se achar incapaz, né? Se achar preguiçosa. Eu sou obesa, eu sou preguiçosa, eu não consigo. Então, ela precisa de um apoio muito grande. E, obviamente, quando você tem essa rede toda e quando você tem dinheiro para poder pagar isso, é muito bom. Mas, infelizmente, o lipedema não atinge só mulheres que têm condição financeira. Ela atinge todas as classes. Mas acho que é por isso que, e aí de novo, né, foi a ideia desse papo que está sendo ótimo para a gente poder começar, são pequenas ajudas, né, a gente está fazendo a nossa parte de avisar e trazer. E em cima desse ponto, uma coisa que eu vou até me permitir usar você de exemplo, que você é o seu case, né, e vou repetir um negócio que você me falou, então, porque eu imagino que as pessoas podem estar pensando, porque a gente tem até mulheres de repente mais velhas que vão olhar agora e dizer, caramba, não sabia, né? Passei a vida toda e não sabia, mas tem muitas meninas ou mulheres mais novas que podem começar já de agora ir para o caminho certo. E aí você até comentou, né? Você até falou assim, de família, né? Eu tinha pernas bem bonitas e num dado momento isso começou a aparecer, né? Então acho que eu queria pedir tua ajuda para explicar um pouco para as pessoas isso. Pode ser que pode estar tudo perfeito, mas tem momentos que ela pode começar a aparecer na tua vida, né? E, enfim, você me contou um pouco sobre as variações, mas conta pra gente que momentos são esses. Porque pode acontecer, não foi pequenininha que você descobriu, né, por exemplo? Não, ainda, pelo menos por enquanto, a gente ainda não tem um exame que mostre que você tem lipedema ou não, né? O exame é físico, a gente faz uma avaliação física. Então, se é uma criança, por exemplo, que ainda tem um corpo ali normal, eu não posso avaliar se ela tem lipedema ou não. Então, o primeiro ponto importante, outras mulheres na sua família têm lipedema? A minha família, por exemplo, a minha mãe tem lipedema, a minha avó tinha lipedema. Então, isso é um ponto importante. Tem grande chance de chegar é herdado, a gente herda da família. Então, é muito comum que outras pessoas, outras mulheres tenham. Estou falando de mulheres por quê, gente? Porque a grande maioria são mulheres. É muito raro homem ter lipedema. Pode acontecer? Pode sim, mas é muito raro. Normalmente,
são mulheres. E aí, a gente nasce com o lipedema. Então, quando é que ele vai se manifestar? O lipedema, os estudos mostram que ele tem gatilhos que são ligados aos hormônios, estrógeno e progesterona. Por isso que é muito mais comum em mulheres. Porque as mulheres é que têm esses hormônios em grande quantidade. Em grande quantidade, é. Os homens também têm, mas numa quantidade muito menor. É. Exatamente. Então, quando são as fases quais são as fases que eu tenho uma variação hormonal muito grande? Menarca, primeira menstruação. Durante gestações e na menopausa. Também pelo uso de contraceptivos e também estresse. Estresse é um grande gatilho de desenvolvimento, de surgimento de doenças que a gente já tem. Então, nessas fases da vida, o lipedema pode surgir. É muito comum ele surgir logo na menarca, na primeira menstruação. Então, a menina está com o corpo super bonito, está desenvolvendo o corpo dela, 11, 12 anos, de repente, ela começa a ganhar essa gordura disforme, essa desproporção corporal, tem muito mais quadril, tem muito mais coxa, começa a sentir dor, começa a sentir um incômodo, e aí fica com vergonha já de usar o short, de fazer exercícios físicos na escola, com os amigos, porque ela tá vendo que a perna dela não é igual à das colegas, tá? Então, já começa nessa fase. Se não surgir, pode ser que surja durante a gestação. Ou então, tem mulheres que passam a vida inteira sem que ele se manifeste, mas ele vai surgir lá na menopausa, por conta dessa variação hormonal. Então, o que acontece? Se eu tenho lipedema, eu não tenho filha. Tenho filhos homens, mas se eu tivesse uma filha, e hoje sabendo da doença, mesmo que ela não tivesse a doença manifestada, eu faria com que ela fizesse todo o tratamento, fizesse toda a dieta, fizesse tudo certinho para que a doença não surgisse, para que ela não se manifestasse. Porque assim, a gente, de jeito nenhum, vai fazer com que isso se torne um quadro muito grave, que leve já a um ponto onde uma cirurgia, por exemplo, se faça necessário. Entendi. E pegando imaginando agora, né, esclarecemos já boa parte, quem é o melhor canal para começar a buscar essa informação, né? É ir direto na nutricionista, ou algum outro médico que te ajude a entender se é isso que você tem? Qual é o melhor primeiro ponto para... Eu acho que, de tudo que eu ouvi lá, eu acho que eu tenho. Bom, olha, até um tempo atrás, eu vejo até pela minha experiência, tá? E por conta da história também, o lipedema, ele foi descoberto, foi diagnosticado em 1940 por 2 médicos vasculares. Por quê? Porque lembra que eu te falei que um sinal, né, muito grande é a dor, aquela dor nas pernas? Então a gente sente muita dor nas pernas. E eu sentia, desde os 18 anos, eu vou ao médico vascular, porque eu sentia muitas dores. Então eu falava, caramba, eu sinto tanta dor, eu tenho veia, eu tenho varize, eu tenho que cuidar disso. Você achava que era problema de varize. Exatamente, e aí ia o médico vascular. Então o médico vascular hoje, ele vem estudando o lipedema, claro que não são todos, mas existem hoje muitos médicos vasculares que estão estudando o lipedema justamente para ajudar essas mulheres. Para entender, olha, na verdade, não tem um comprometimento vascular, ou até tem, porque o lipedema pode levar, sim, a um comprometimento vascular. Esse processo inflamatório, esse tecido adiposo, esse excesso de líquido, vai comprimindo ali os vasos e compromete, sim, o retorno venoso, tá? Então, o médico já fala, olha, vamos tratar, é necessário tratar o seu lipedema também com um nutricionista, com um educador físico. Então, o médico, ele acabava sendo e quem faz diagnóstico de doença são os médicos, né? Então, a mulher acaba indo ao médico vascular em busca de entender por que ela sente isso. Só que hoje, o lipedema, graças a Deus, ele tá tão falado, as pessoas ele ganhou a mídia, a gente tem hoje atrizes, modelos, que falam que tem lipedema, que contam as suas histórias na televisão, nas redes sociais, em programas de televisão. Você até comentou, né, o caso da menina, né, da Yasmin Brunet, que ela fez ela falou em rede de televisão sobre a doença e todo o tratamento. Então, as mulheres, elas estão se identificando. Então, quando ela chega,
ela já sabe que ela tem. E a gente Uhum. sabe que tem. Porque você olha, você está se vendo o tempo todo, todos os dias, e você toca a sua pele, você sente. Porque, como eu falei, é muito fácil você diferenciar a celulite desses nódulos de gordura. A hora que você aperta, você sente eles bem.